para entender a Venezuela. 1. Antecedentes. Não é possível se entender a atual crise da Venezuela e tampouco o regime chavista sem se compreender como era esse país antes da Revolução Bolivariana e qual o seu significado geopolítico para os Estados Unidos. A Venezuela está assentada na maior reserva provada de petróleo do mundo. São 298,3 bilhões de barris, ou 17,5% de todo o petróleo do mundo. Este petróleo está a apenas 4 ou 5 dias de navio das grandes refinarias do Texas. Em comparação, o petróleo do Oriente Médio está entre 35 a 40 dias de navio dos Estados Unidos, maior consumidor de óleo do planeta. Essas imensas reservas começaram a ser exploradas no governo de João Vicente Gomes, 1908 a 1935. A renda gerada pela produção e exportação de hidrocarbonetos possibilitou a construção de uma infraestrutura viária e portuária, assim como permitiu a implantação de aparelho de Estado centralizado, que substituiu uma administração fragmentada e difusa. Contudo, essa consolidação do Estado Nacional venezuelano embasou-se apenas na exportação de petróleo para o mercado norte-americano, o que levou a Venezuela a desenvolver relações privilegiadas com os Estados Unidos. Tal vinculação econômica e política marcou profundamente a política externa da Venezuela, bem como sua política interna. Na década de 50 do século passado, a Venezuela já havia se convertido no segundo produtor e no primeiro exportador mundial de petróleo. No entanto, essa notável afluência econômica, obtida numa relação de estreita dependência com os Estados Unidos, não se refletia na diminuição de suas graves desigualdades sociais, na diversificação de sua estrutura produtiva e na implantação de um regime democrático estável. Tampouco numa política externa que combatesse seu alto grau de dependência. Na realidade, esse processo econômico e político marcado por tal profunda dependência resultou em 3 grandes consequências que têm de ser levadas em consideração em qualquer análise séria sobre a Venezuela. 1. Um sistema político formalmente democrático, porém profundamente oligárquico. 2. Uma política externa avessa à integração regional e a uma articulação com outros países periféricos. 3. Uma estrutura social marcada pela desigualdade e a pobreza. A. O sistema político oligárquico. Em 1957, foi celebrado o Pacto de Ponto Fijo, articulado pelos Estados Unidos, pelo qual os partidos tradicionais e conservadores aceitaram alternar-se no poder, sem permitir a entrada de novos partidos. O objetivo, para os Estados Unidos, era garantir alguma estabilidade política na Venezuela, diante de sua importância como fornecedora de petróleo. A realização de eleições presidenciais periódicas apenas entre os 2 partidos conservadores, Ação Democrática de orientação social-democrata, e o Comitê de Organização Política Eleitoral Independente ACOP, de tendência democrata cristã, fez com que a Venezuela fosse apresentada como um exemplo raro de democracia na América do Sul. Trata-se, é claro, de uma grosseira falácia. A bem da verdade, o sistema político gerado pelo Pacto de Ponto Fijo era muito semelhante à política do café com a leite da República Velha Brasileira. Por trás de uma fachada de democracia, escondia-se um sistema fortemente oligárquico. Avalia-se que cerca de 50% da população teria sido excluída do exercício do voto desde os anos 60. Como o registro eleitoral era facultativo e como as zonas de inscrição estavam situadas apenas nas zonas mais prósperas do país, a população mais pobre não participava, na prática, de quaisquer decisões eleitorais. Além disso, o federalismo venezuelano era profundamente autoritário. Cabia ao presidente da República nomear todos os governadores e prefeitos biônicos, muitos dos quais hoje militam na oposição venezuelana. Apenas em 1989 foram realizadas as primeiras eleições para prefeitos e governadores. Não bastasse, eram comuns as prisões de jornalistas, em razão da publicação de matérias que desgostassem o governo de plantão. B.
A política externa satélite dos interesses estratégicos dos Estados Unidos. A estabilidade democrática, ainda que conservadora, formal e excludente, a fluência econômica proporcionada pelo petróleo e as relações privilegiadas com os Estados Unidos, mesmo que eventualmente contraditórias, fizeram com que Venezuela se isolasse do restante da América do Sul e dos demais países em desenvolvimento. Na década de 60, esse relativo isolamento foi exacerbado pela aplicação, no plano das relações externas venezuelanas, da chamada Doutrina Bettencourt, criada em homenagem ao ex-presidente Rómulo Bettencourt. De acordo com essa doutrina, a Venezuela deveria restringir o estabelecimento ou a manutenção de relações diplomáticas apenas a países que tivessem governos eleitos democraticamente conforme regras constitucionais estáveis. Criada para agradar os Estados Unidos, pois justificava o isolamento diplomático de Cuba, a doutrina Bettencourt, porém, complicou as relações com vários vizinhos da Venezuela aliados de Washington, inclusive o Brasil. Assim, durante vários anos, a Venezuela recusou-se manter relações diplomáticas com o Brasil, que vivia uma ditadura. Por uma ironia da história, a cláusula democrática, que hoje o Brasil do golpe tenta impor à Venezuela no Mercosul, já foi usada contra nós pelos venezuelanos conservadores. Após levar um puxão de orelhas de Washington, a Venezuela flexibilizou sua cláusula democrática e passou a usá-la apenas contra Cuba, contemplando os interesses dos Estados Unidos. Esse isolacionismo da Venezuela, que privilegiava somente suas relações bilaterais com os Estados Unidos, fez até que aquele país aderisse tardiamente ao GATT, à Comunidade Andina e a outros organismos regionais e multilaterais, numa demonstração de total falta de iniciativa própria no cenário mundial. Tal isolacionismo dependente da Venezuela só começou a ser parcialmente revisto ao final da década de 80, quando a relativa abundância de petróleo no mercado internacional, que fez diminuir o preço dessa commodity, somada à crise da dívida, que viria a atingir aquele país ao final do decênio, produziu uma modesta mudança na estratégia de sua política externa. De fato, a política externa isolacionista, baseada na noção de uma suposta superioridade político-democrática, na fluência econômica do petróleo e nas relações privilegiadas com os Estados Unidos, principal comprador dessa commodity, passou a ser substituída progressivamente por uma estratégia de inserção no cenário externo mais realista, na qual o Caribe e a América do Sul passaram a ter lugar de destaque. Contudo, mesmo com essa mudança modesta e parcial, a Venezuela continuou a orbitar em torno dos interesses estratégicos dos Estados Unidos na região, constituindo-se, junto com a Colômbia, no seu aliado mais fiel. Se a estrutura social marcada pela desigualdade e a pobreza. Antes do cruel e ditatorial governo bolivariano, a Venezuela, o país com a maior reserva de óleo do mundo, tinha 70% de sua população abaixo da linha da pobreza e 40% do seu povo na pobreza extrema. Isso diz tudo sobre os governos anteriores. Antes do governo de Chávez, em 1998, 21% da população estavam subnutridos. É isso mesmo. No país que, como Celso Furtado escreveu em 1974, tinha tudo para se tornar a primeira nação latino-americana realmente desenvolvida, 1 em cada 5 habitantes passava fome. Essa era a Venezuela dos Capriles, dos López e da oposição democrática. Em relação à saúde pública, é preciso ressaltar que a mortalidade infantil era de 25 por mil, em 1990, quase o dobro da brasileira de hoje, 13,8 por mil. Em relação à educação, apenas 70% das crianças concluíam o ensino primário e o acesso às universidades era restrito às elites e à pequena classe média. Além disso, o estado de bem-estar venezuelano tinha alcance mínimo. Com efeito, na era pré-Chávez, apenas 387 mil idosos venezuelanos tinham aposentadorias ou pensões. A maioria simplesmente vivia à míngua. Desse modo, a Venezuela chegava ao fim do século XX com uma contradição gritante e insustentável.
Apesar das grandes riquezas derivadas da exportação de petróleo, o país convivia com problemas sociais muito graves. Em 1989, no contexto de uma crise econômica, manifestações populares se multiplicaram por todo o país. Uma delas, o Caracazo, foi duramente reprimida pelo Estado, cujas forças mataram indiscriminadamente entre 1.000 e 3.000 pessoas. Em muitas ocasiões, as manifestações estudantis foram também reprimidas, tendo sido ordenado o fechamento da Universidade Central da Venezuela, que durou 3 anos, em 1968. Durante vários meses, as favelas de Caracas foram cercadas por forças militares e submetidas a toque de recolher. Entretanto, isso não comoveu muito a comunidade internacional, que hoje chora cerca de 100 vítimas dos embates nas ruas da Venezuela. Afinal, eram apenas pobres e excluídos sendo submetidos a um regular massacre na América Latina. Em todo caso, já estava claro, na época, que o modelo econômico, social e político plasmado no Pacto de Ponto Fijo tinha atingido seu limite. Pois bem, a eleição de Hugo Chávez, em 1998, se insere justamente no colapso do Pacto de Ponto Fijo. Para uma população desprovida de sistemas públicos includentes, saúde, educação, moradia, etc., a plataforma política de Chávez surgiu como proposta sem precedentes na história do país, o que explica, em grande parte, a sua popularidade nas camadas historicamente excluídas do povo venezuelano. Embora o chavismo não tenha alterado, de forma significativa, a estrutura produtiva da Venezuela, que permaneceu estreitamente dependente das exportações do petróleo, Chávez implodiu as arcaicas estruturas sociais e políticas da Venezuela, bem como a política externa de alinhamento automático aos Estados Unidos. A desigualdade, medida pelo índice de Gini, foi reduzida em 54%. A pobreza despencou de 70,8% em 1996 para 21% em 2010, e a extrema pobreza caiu de 40% em 1996 para 7,3% em 2010. O chavismo implantou as chamadas missões, projetos sociais diversificados e amplos que beneficiam cerca de 20 milhões de pessoas, e passou a criar um verdadeiro estado de bem-estar social na Venezuela. Hoje, 2 milhões de idosos recebem pensão ou aposentadoria, ou seja, 66% da população da chamada terceira idade. Na Venezuela pós-chavismo, a desnutrição é de apenas 5%, e a desnutrição infantil 2,9%. Após o chavismo, a Venezuela tornou-se o segundo país da América Latina, o primeiro a Cuba, e o quinto no mundo com maior proporção de estudantes universitários. Em relação à saúde pública, é preciso ressaltar que a mortalidade infantil diminuiu de 25 por mil, em 1990, para apenas 13 por mil, em 2010. Atualmente, 96% da população já tem acesso à água potável. Em 1998, havia 18 médicos por 10 mil habitantes, atualmente são 58. Os governos anteriores ao de Chávez construíram 5.081 clínicas ao longo de 4 décadas, enquanto que, em apenas 13 anos, o governo bolivariano construiu 13.721, um aumento de 169,6%. Barril adentro, o programa de atenção primária à saúde que recebe a ajuda de mais de 8.300 médicos cubanos, salvou cerca de 1,4 milhões de vidas. 9 anos após as grandes inundações de 1999, que destruíram centenas de milhares de lares, o governo de Chávez deu início a um ambicioso programa de habitações populares. Já foram construídas e entregues 2 milhões de casas. Trata-se, proporcionalmente, do maior programa de habitação popular da América Latina. Esses amplos e inegáveis avanços sociais fizeram daquele nosso país irmão um modelo de cumprimento dos objetivos do milênio da ONU. No campo da política externa,
Chávez rompeu com o paradigma anterior de país periférico dependente e investiu na integração regional e no eixo estratégico da geoeconomia e geopolítica sul-sul, com destaque para as relações bilaterais com o Brasil, o que acabou conduzindo à adesão da Venezuela como membro pleno do Mercosul, algo que nos beneficia muito. A Venezuela chavista tornou-se uma grande parceira do Brasil, comprando vorazmente nossos produtos e recompensando-nos com elevados superávites comerciais e com forte apoio político à integração do nosso subcontinente. Chávez era, sobretudo, um grande amigo do Brasil. Ademais, Chávez estabeleceu relações próximas com a Rússia, China e Cuba e passou a apoiar experiências políticas que divergiam da ordem mundial dominada pelos interesses dos Estados Unidos. Em contraste com o isolacionismo anterior, Chávez fundou a ALB e criou a Petrocaribe, objetivando fornecer petróleo a preços convidativos para os países daquela região. Isso explica por que a OEA, apesar dos esforços febris dos Estados Unidos e do Brasil, não consegue aprovar uma resolução forte contra o governo de Maduro. Mas o principal mérito do chavismo foi ter implodido o conservador e excludente modelo político venezuelano, baseado no Pacto de Ponto Fijo. Com Chávez, assim como com Lula, Morales, Rafael Correa e outros, aqueles que não tinham voz e vez passaram a se fazer ouvir e a se fazer cidadãos. Passaram a comer, a se educar, a morar. Deixaram de ser invisíveis, miseráveis anônimos, e passaram a ser sujeitos da história. O chavismo, entretanto, foi além e organizou e mobilizou as massas destituídas da Venezuela, bem como passou a dominar setores importantes do aparelho de Estado, como as Forças Armadas e o Poder Judiciário. Isso acabou privando as oligarquias venezuelanas de seus principais instrumentos de intervenção política. São esses fatores que ajudam a explicar a radicalidade do atual processo político venezuelano. 2. A reação. Como todos sabem, a reação das oligarquias ao chavismo não tardou. Além do conhecido golpe de 2002, que quase resultou na execução de Chávez, houve também o processo conhecido como Paro Petroleiro, a suspensão das atividades da Petróleos de Venezuela, S.A., a estatal do petróleo da Venezuela. A suspensão das atividades da Petróleos de Venezuela, S.A., controlada então pelas oligarquias venezuelanas, resultou numa contração do PIB de 18%, entre 2002 e 2003, inflação, carestia de produtos básicos, desemprego, aumento do risco país, etc. No país com a maior reserva de petróleo do mundo, houve até falta de gasolina. O governo brasileiro, ao final de 2002, enviou o navio-tanque com gasolina para suprir parcialmente a carência de combustíveis na Venezuela. O paro petroleiro, ou greve geral, forçou o chavismo a intervir na Petróleos de Venezuela, S.A., dominando-a, assim como o golpe de 2002 forçou o chavismo a controlar mais fortemente as Forças Armadas. Entretanto, essas ações antidemocráticas e destrutivas, das quais participaram as atuais das oposições venezuelanas, como López, Capriles e Ledesma, são eloquentes da falta de compromisso real das oligarquias venezuelanas com a democracia. O paro petroleiro, ou greve geral, em particular, evidencia que tais oligarquias não têm pruridos em arruinar a economia do país, desde que isso signifique uma oportunidade para voltar a controlar o poder perdido. Desde então, o processo político venezuelano permanece bastante radicalizado. Ainda assim, há de se constatar que o chavismo manteve seus compromissos democráticos. Desde a ascensão de Chávez e a implosão do Pacto de Ponto Fijo, foram realizadas nada menos que 21 eleições, inclusive a de um referendo revogatório. Todas elas limpas e internacionalmente auditadas. Ademais, na Venezuela há partidos de oposição que funcionam regularmente em imprensa livre, mesmo após a cassação da concessão do canal RCTV, que articulou o golpe de Estado de 2002. A crítica de que o chavismo controla setores do aparelho de Estado, como o Poder Judiciário, por exemplo, não deixa de ser curiosa. Na Venezuela, como em quase toda a América Latina,
Os setores estratégicos do aparelho de Estado sempre foram fortemente controlados pela direita. No entanto, tal controle nunca foi questionado como algo antidemocrático. Ao contrário, o caráter de classe desses segmentos estatais sempre foi considerado como parte intrínseca e natural do modus operandi dos sistemas políticos do subcontinente. O controle só se torna um problema quando passa a ser exercido, ainda que parcialmente, pela esquerda. Assim sendo, não se pode falar em quebra da ordem democrática na Venezuela, apesar da radicalização do processo político e dos graves problemas institucionais que acometem o país vizinho. A última vez em que houve realmente quebra da ordem democrática na Venezuela foi no golpe militar de 2002. 3. Desdobramentos recentes. A situação da Venezuela atual é muito próxima da existente no período 2002 a 2003. Com a morte de Chávez, em 2013, a oposição radicalizada da Venezuela considerou que poderia derrotar facilmente o sucessor na Revolução Bolivariana. Entretanto, a vitória de Maduro sobre Capriles, ainda que por pequena margem, frustrou as expectativas da oposição. Pouco tempo depois, os setores mais radicalizados da oposição venezuelana, liderados por Leopoldo López, iniciaram o processo denominado de La Salida, que consiste na utilização de manifestações violentas de rua, com a formação de barricadas, as chamadas guarimbas, incêndio de edifícios públicos e até mesmo de atos terroristas com o intuito de derrubar o governo eleito. Trata-se de uma estratégia que teve êxito na chamada Revolução Colorida da Ucrânia, diretamente financiada e estimulada pelos Estados Unidos. Essas manifestações, muito concentradas nos bairros do leste de Caracas e algumas outras poucas municipalidades dominadas pela classe média e pelas classes afluentes da Venezuela, são amplificadas por uma mídia nacional e internacional comprometida com os interesses conservadores. De um modo geral, as informações sobre as manifestações são produzidas com auxílio das agências de inteligência e propaganda norte-americanas, que as repassam às agências internacionais de notícias, como a Reuters. A partir daí, elas se disseminam para o mundo inteiro, gerando uma percepção falaciosa do processo político venezuelano. Entre 2013 e 2016, esse processo político radicalizado pela oposição de direita acabou provocando a morte de pelo menos 46 pessoas, a maioria chavistas ou de pessoas sem afiliação política, bem como danos milionários a equipamentos públicos. Tais guarimbas foram e são financiadas desde o exterior. Com efeito, há uma conexão clara da direita venezuelana, particularmente dos setores ligados a Leopoldo López, com a extrema-direita da Colômbia, principalmente com a Álvaro Uribe e seus grupos de extermínio. São essas conexões e os reiterados atos de violência que levaram à prisão de López e Antonio Ledesma na Venezuela. Caracterizá-los como presos políticos que tivessem cometido crimes de consciência, como faz a imprensa brasileira, é desconhecer a realidade de uma direita que não tem, de fato, qualquer compromisso com a democracia e os direitos humanos e que aposta sistematicamente na violência como arma política preferencial. Concomitantemente, foi iniciado um processo econômico que visa produzir carestia, desabastecimento e inflação, tal como ocorreu, por exemplo, no Chile de Allende ou mesmo na própria Venezuela dos anos 2002 e 2003. De fato, a este respeito é necessário que a crise econômica da Venezuela tem dois aspectos claros, um natural e outro artificial. O natural, por assim dizer, tange ao fato óbvio de que a economia venezuelana, apesar dos esforços de chavismo para diversificá-la, ainda é muito dependente das exportações do petróleo e tem agricultura e indústria débeis. A arrecadação tributária da Venezuela é muito baixa, apenas 13,5% do PIB, bem abaixo da brasileira, por exemplo, que está em cerca de 35% do PIB. Assim, o gasto público depende estreitamente da renda petroleira. Com a grande queda dos preços dessa commodity a partir de 2012, a economia da Venezuela passou a enfrentar dificuldades reais graves, particularmente problemas cambiais. Entretanto,
Há também aspectos artificialmente induzidos na crise econômica venezuelana. Há uma guerra econômica em curso. Entre os instrumentos utilizados dessa guerra econômica estão: 1. O desabastecimento programado de bens essenciais. 2. A inflação induzida. 3. O boicote a bens de primeira necessidade. 4. O embargo comercial disfarçado. E 5. O bloqueio financeiro internacional. O desabastecimento é produzido pela especulação cambial e pelo boicote político. O governo fornece aos importadores e comerciantes dólares cotados, pelo câmbio oficial, apenas 10 bolívares. Entretanto, no câmbio negro, o dólar chega a ser cotado a milhares de bolívares. Na semana passada, chegou a 16 mil bolívares por dólar. O que acontece é que muitos importadores simplesmente não importam o que deveriam. Fazem os contratos, mas importam apenas uma fração e depositam dólares no exterior. Além disso, boa parte, cerca de 35%, dos alimentos comprados são contrabandeados para o exterior, principalmente para a Colômbia, onde são vendidos com muito lucro. Outra parte é vendida no mercado interno, mas a preços excessivos, gerando carestia e inflação. Ressalte-se que as importações de alimentos na Venezuela totalizaram 7,7 bilhões de dólares em 2014, sendo que em 2004 elas foram de apenas 2,1 bilhões de dólares. Ou seja, nesse período elas cresceram 259%. E, no caso de medicamentos importados, em 2014 as importações foram de US$ 2,4 bilhões, enquanto que, em 2004, elas somaram apenas 608 milhões. Um aumento de 309%. Portanto, a falta de alimentos, medicamentos, kits de higiene, peças sobressalentes para transporte e outros produtos, bem como as longas filas, não podem ser explicadas porque o setor privado não conseguiu receber uma quantidade suficiente de dinheiro para as importações. Esse dinheiro foi simplesmente desviado. Dessa forma, os depósitos em dólares de empresas venezuelanas no exterior cresceram 233% em apenas 5 anos. Outro fator da guerra econômica tange a inflação induzida pela especulação. Em 2016, a economista venezuelana Pascualina Curcio estimou, com base nas reservas e na liquidez monetária, que taxa real de câmbio deveria ser de 84 bolívares por dólar. No entanto, no câmbio negro o dólar já chegava a 1.212 bolívares por dólar. Essa discrepância dilatada e sem base real alimenta um índice inflacionário inteiramente especulativo. Além de tudo isso, Venezuela sofre, desde 2013, com uma espécie de bloqueio financeiro não oficial. Ele consiste em tornar cada vez mais difícil e caro para a República e, especialmente, para Petróleos de Venezuela, S.A., o acesso ao crédito no mercado internacional em obstaculizar as transações financeiras. Nesta área, as armas são invisíveis. Tratam-se principalmente da publicação de níveis elevados de índice de risco país e do retardamento das transações financeiras costumeiras. Observe-se que, mesmo com a crise, a Venezuela vem cumprindo estritamente as suas obrigações financeiras, de modo que tais obstáculos não têm base racional e real. No entanto, o fato concreto é que essa guerra econômica vem ajudando a radicalizar ainda mais o processo político venezuelano. Nos últimos 4 meses, morreram mais de 100 pessoas nos conflitos de ruas. Houve linchamentos de chavistas, inclusive de um que foi queimado vivo, atentados terroristas, incêndios de prédios públicos, inclusive de uma maternidade. Houve também, é claro, a morte de manifestantes da oposição pelas forças de segurança. A violência se generalizou. Ao mesmo tempo, o impasse institucional entre o Poder Executivo e a Assembleia Nacional, dominada pela oposição congregada na mesa da Unidade Democrática, agravou-se, sem quaisquer iniciativas de ambos os lados para um diálogo sério e construtivo. Assim sendo, a Venezuela de hoje está à beira de uma guerra civil de proporções calamitosas e consequências imprevisíveis. Ante tal impasse,
O governo chavista optou pela convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, prontamente rejeitada pela oposição. A oposição logo alegou que a convocação era inconstitucional e que visava perpetuar o poder de Maduro. Bom, em primeiro lugar, tal convocação não é inconstitucional. A convocação da Assembleia Constituinte pelo Presidente da República está prevista clara e explicitamente no artigo 348 da Constituição da Venezuela. Em segundo lugar, a Assembleia Constituinte não substitui a Assembleia Nacional, o parlamento unicameral da Venezuela, como foi afirmado falsamente, a qual continuará a funcionar e a cumprir suas funções legislativas. Em terceiro lugar, a convocação de assembleias constituintes é um mecanismo frequentemente usado em países democráticos como solução pacífica para impasses políticos e institucionais como o que acomete a Venezuela atual. Em quarto lugar, a convocação teve apoio expressivo da população. O número de votantes para a Assembleia, mais de 8 milhões, foi superior aos votos que teriam sido obtidos pelo plebiscito informal que a oposição convocou uma semana antes contra a Assembleia, cerca de 7,2 milhões de votos. Observe-se que esse plebiscito é que foi, sim, inteiramente ilegal. Não fosse o clima de violência criado pela oposição, as barricadas que impediram o acesso aos centros de votação e o boicote ostensivo das empresas de transporte, que fizeram lockout no dia da votação, a participação eleitoral poderia ter sido bem superior. Em quinto lugar, os objetivos estratégicos da Assembleia Constituinte são bem mais amplos do que o suposto desejo de perpetuar Maduro no poder. A Assembleia visa essencialmente constitucionalizar as missões sociais, bem como estabelecer as bases jurídicas e institucionais de uma economia pós-petroleira. A preocupação fundamental é impedir retrocessos sociais, como os que ocorrem atualmente no Brasil, e criar mecanismos econômicos que levem a Venezuela a ampliar a base produtiva de sua economia, de modo a superar definitivamente a sua dependência dos hidrocarbonetos. Há de se enfatizar, além disso, que o texto que sairá dessa Assembleia só terá valor jurídico se for aprovado pela população em referendo. Tal constatação minimiza a crítica da oposição de que o sistema de votação estabelecido para a Assembleia Constituinte criava um jogo de cartas marcadas. Na realidade, dos 545 membros da Assembleia, 2/3, 364 membros, foram eleitos em base territorial, e 1/3, 181 membros, com base em setores organizados da sociedade civil, como estudantes, agricultores, sindicatos de trabalhadores, organizações empresariais, representantes das comunidades indígenas, etc. Embora se possa argumentar que tal sistema gera uma distorção na proporcionalidade do voto, é necessário se entender que tal distorção é menor do que a distorção na proporcionalidade que se verifica em muitos países democráticos que adotam o voto distrital. No Reino Unido, por exemplo, o Partido Liberal tem sido frequentemente prejudicado, pois o percentual de cadeiras que recebe é sempre inferior ao seu percentual de votos. O partido foi subrepresentado em todas as eleições para a Câmara dos Comuns no pós-1945, com uma média de 12,4% dos votos, obteve uma média de 1,9% das cadeiras. A diferença mais acentuada ocorreu em 1983. Quando recebeu 25,4% dos votos e elegeu apenas 3,5% dos representantes. Entretanto, as distorções também se dão entre os partidos principais. Por exemplo, nessas últimas eleições britânicas, os conservadores tiveram apenas 2,4% a mais de votos entre os eleitores que o Partido Trabalhista, 42,4% contra 40%. Contudo, conseguiram eleger 55 representantes a mais que os trabalhistas, 317 contra 262. Pela proporcionalidade do voto, tal diferença deveria ter resultado em apenas 15 cadeiras a mais. Na França moderna, nas duas eleições em que um partido obteve mais de 50% de cadeiras, ele o fez por intermédio de maiorias manufaturadas por distorções. Em 1968,
Os gaulistas, atual RPR, receberam 38% dos votos e 60% das cadeiras. Em 1981, o Partido Socialista, com 37% dos votos, ficou com 57% das cadeiras. Assim sendo, caracterizar a convocação da Assembleia Constituinte como um golpe ou uma ruptura da ordem democrática é algo de evidente má-fé. Pode-se não concordar com tal convocação, mas não se pode denominá-la de golpe. Golpe foi o que aconteceu no Brasil. A alternativa à Assembleia Constituinte parece ser uma guerra civil aberta. Ao menos, a Assembleia Constituinte cria uma oportunidade para que se estabeleça um diálogo que supere o atual impasse político e institucional daquele país. Lamentável, em todo esse processo, é a posição do governo golpista e sem voto do Brasil. Desde que assumiu ilegitimamente o poder, esse governo fez da suspensão da Venezuela do Mercosul e da derrubada do governo chavista sua diretriz principal em política externa, atuando como braço auxiliar dos Estados Unidos no subcontinente. Ao fazê-lo, o governo golpista apequenou o Brasil e retirou qualquer possibilidade do nosso país atuar como mediador de conflitos na região, como vinha fazendo nos governos do PT. O empenho do Brasil contra a Venezuela foi de tal ordem que a suspendeu 2 vezes do Mercosul. Com efeito, antes da última decisão de utilizar a cláusula democrática do Protocolo de Ushuaia, a Venezuela já estava suspensa, na prática, do Mercosul desde dezembro do ano passado, sob a escusa, sem embasamento jurídico, de que o país não havia internalizado todas as normas do bloco. Situação que se verifica em todos os estados partes. Assim, a decisão de utilizar a cláusula democrática representa a mera peça propagandística contra o governo legitimamente eleito da Venezuela. Além de empenhado nos retrocessos sociais e políticos internos, o governo do Brasil está empenhado também em forçar retrocessos na região. Nosso principal produto de exportação é hoje o golpe. Marcelo Zero é sociólogo, especialista em relações internacionais e membro do grupo de reflexão sobre relações internacionais.